Amém. Nós estamos de novo aqui para mais uma lição do nosso curso Fé, onde nós estamos no módulo 2, como tomar posse da bênção, e estamos aprendendo a terceira lição, que é uma das maiores que poderíamos ter, o ministério de Jesus. Ela está se subdividindo em várias sessões. Nós estamos na sessão R. E essa sessão R, como as outras, também tem várias partes, e essa é a 19ª parte, que estamos estudando a cura e a ressurreição da filha de Jairo, em que ele veio até Jesus, apesar de ser um líder muito famoso, muito importante dos judeus, humilhou-se e recebeu a palavra de Jesus, que Jesus iria com ele curar a sua filha. E quando eles iam, houve um incidente de uma mulher que tinha a mesma idade da filha dele, mesma idade de sofrimento. A filha tinha 12 anos de idade e ela tinha 12 anos de sofrimento, tocou em Jesus e foi curada. E nós estamos sendo bastante assim iluminados pela palavra de Deus, e louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, está fazendo, provocando em nós, assim, alguma mudança. Eu acho que as pessoas que estão aprendendo o curso Fé já estão erguendo mais a cabeça, já estão pisando mais firme no chão e já estão tomando posse daquilo que lhes pertence, que é o propósito em se pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é simplesmente um veículo de comunicação. Por exemplo, se eu ensino uma língua estrangeira, se eu ensino uma disciplina do colégio aqui, seja ela qual for, as pessoas vão aprender, vão gostar, vão até me agradecer. Mas a palavra de Deus, além de ter o mesmo tipo de ensinamento, as pessoas gostam, agradecem, ela também é a natureza de Deus, que é a parte mais importante. Quando se ouve a palavra, se entra em contato com o próprio Deus. Se nós permitirmos que a palavra se abra e se revele a nós, nós então passamos a viver, sem dúvida alguma, de maneira melhor, porque a palavra de Deus vai nos dar a fé, essa certeza de que alguma coisa nos pertence. De posse dessa certeza, nós podemos exigir em nome de Jesus a saída de todo e qualquer mal, e meu irmão, minha irmã, não haverá um mal sequer que irá continuar. Ao contrário, qualquer mal há de abaixar a cabeça, bater em retirada, o inimigo enfiar o rabinho no meio das pernas e desaparecer, porque nós temos o sucesso, nós temos a vitória. E quem tem o sucesso, quem tem a vitória, inevitavelmente vence qualquer batalha. E eu quero que você vença. Pois bem, aqui no nosso curso Fé, nós vamos hoje continuar na lição. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 em diante. Eu não vou ler todo ele, porque é muita informação que nós já vimos, mas eu começo o versículo 25 em diante. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, vindo por detrás entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curado daquele mal. Então nós vimos na aula anterior, que a mulher, ela dizia consigo, ela determinou, que se eu tocar nos vestidos dele, eu serei curado. Eu não sei se você sabia, mas é você quem diz quando você será curado. Não, que é isso, missionário? Se depender de mim, eu vou ser curado agora. Bom, você vai dizer depois que você ouvir a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus brilha no seu caminho, quando a palavra de Deus lhe é revelada, ela destrói na hora o mal. Se você vai assumir a cura ou não, é outro assunto. Essa senhora aqui, na hora que ela ouviu a palavra de Deus, ela estava em densas trevas. As trevas agiam no corpo dela. E agiam de uma maneira tão forte que os melhores médicos não conseguiram curar a sua hemorragia. O caso era incurável, como muitas vezes acontece isto. Apesar da pessoa não entortar as mãos, não arregalar os olhos, não falar palavras esquisitas, mas o diabo está agindo nela de maneira tão forte. Eu falei assim porque há pessoas que acham que o diabo só age na vida de uma pessoa quando ela está fora de si, quando ela entorta as mãos, quando ela regala os olhos. Não, nada disso.
Às vezes a pessoa está dentro de uma igreja e o diabo está agindo. Dentro de uma igreja Lembra-se daquele caso da mulher que Jesus curou lá na sinagoga, que havia 13 anos, 18 anos que andava encurvada, e Jesus disse: há 18 anos Satanás a tinha presa. Então é o diabo que prende, é o diabo que age, é o diabo que está destruindo a sua vida. Ele usa causas naturais, produz efeitos que aparentemente são naturais, mas a verdadeira causa é espiritual. É um espírito de doença que está ali. Essa mulher estava há 12 anos vendo a vida sair dela. Com a sua hemorragia, nada curava. Ela gastara tudo quanto possuía. Com os médicos, diz a Bíblia que ela ia pior, não melhorava. Porque os médicos pioravam, ela não. Porque o mal dela estava matando essa senhora. E a menos que ela revertesse a situação fosse invertida, ela iria para o beleléu. Bom, esta mulher, que há 12 anos estava nesse problema, ela ouviu falar de Jesus. Na hora que ela ouviu, a luz brilhou nela. Quando a luz brilhou, as algemas, as correntes malignas foram quebradas. Naquele momento ela podia ser curada. Mas aí ela disse o seguinte: se eu tão somente tocar nele, eu vou ser curada. A outra pessoa disse: quando eu for na igreja da graça, eu vou ser curado. Quando o pastor tal orar por mim, eu vou ser curado. Quando eu jejuar, eu vou ser curado. Quando eu crescer, quando eu ficar mais velho, quando eu me casar. Quer dizer, as pessoas, elas decidem fazer. Elas decidem estabelecer quando é que o poder de Deus vai agir nelas. E Deus tem que respeitar. Porque é a decisão da pessoa. Ela, sem sombra de dúvida, podia ter sido curada quando ela ouviu falar de Jesus. A gente que prega o Evangelho, às vezes, eu vou em certas regiões, tem lá uma multidão de pessoas, e eu dou a palavra, e eu tenho visto milagres acontecerem, milagres assim, espetaculares. Pessoas curadas instantaneamente. E tenho visto também outras pessoas não receberem nada. Ué, mas por quê? Porque aquela pessoa não decidiu. Os outros decidiram, é hoje. E os outros, não, lá na minha igreja, daqui 2 anos, eu ainda não sou bom suficientemente. Quando eu melhorar, quando eu me converter, quando Jesus me batizar com o Espírito Santo, eles colocam isso. A mulher colocou. Na Bíblia não diz nada que tinha que tocar em Jesus. Para você ser curado de hemorragia, tem que tocar em Jesus. Não, não. Ele curava a todos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Ela então recebeu a fé, mas não agiu na hora. Ela decretou, ela que fez o decreto: se eu tão somente tocar nele, eu vou ser curada. E saiu estrada fora procurando Jesus. Mas o senhor tem certeza que se ela na hora cresce, ela receberia na hora. A fé vem, você usa aquela certeza e você crê. Aí acontece. Por exemplo, nós temos um caso do Evangelho de Lucas. É Lucas capítulo 17. Deixa eu ver então Lucas 17 aqui. Lucas capítulo 17, versículo... A cura dos 10 leprosos. Está aqui. E aconteceu que... versículo 11 em diante. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Quer dizer, eles clamaram a Jesus ali que tivesse misericórdia. Eles podiam ter dito: olha, nós temos que arranjar um jeito de chegar perto dele. Nós só vamos ser curados quando chegarmos perto dele. E só quando chegassem perto de Jesus. Eu tenho descoberto na minha vida o seguinte: muitas pessoas colocam obstáculos à operação de Deus. Há muitos anos eu vi um caso de um certo pastor, foi me contado por sua filha. Ele tinha tido um problema grande, e umas irmãs foram orar, e quando oravam, viram que havia ali uma sala, um grande hospital, e seres
espirituais, anjos vestidos como se fossem médicos, imitando o hospital, e com toda a aparelhagem cirúrgica. Então o pastor, isso foi tudo numa visão que as irmãs tiveram. O pastor foi colocado numa maca, os anjos vieram operar o pastor direitinho, cortaram aqui, cortaram ali, e só está vendo a visão. Tiraram o que tinha que ser tirado, costuraram tudo, puseram, o homem ficou bom assim na hora. E aí um dos anjos disse para essa irmã que teve visão: ele só será curado daqui a 2 anos. Quando terminou a oração, ela disse: irmão, Deus me revelou todo o processo. Ele vai colocar o senhor no hospital dele, os anjos vão vir, vão operar o senhor, vão fazer isso, fazer aquilo outro tal, e de hoje só pode marcar, daqui a 2 anos o senhor vai ser curado. O homem creu. 2 anos depois, o homem ficou curado. Aí você me diz: mas missionário, não foi uma revelação de Deus? Eu pergunto a você: Deus imita os homens? Deus tem um hospital? Deus tem um bisturi? Deus tem linhas para fazer ali a sutura? Deus tem aventais para dar para os anjos? Ela viu todo mundo assim? Isso aí é fruto da imaginação dela. O homem, que era um pastor, acreditou que ele tinha pedido a cura a Deus. Ia acontecer 2 anos depois. E aconteceu. Não sei se foi no mesmo dia, mas aconteceu. Porque ele acreditou. Ele marcou o tempo. Ele estabeleceu. Daqui a 2 anos. Isso é determinação. Mas se ele no dia tivesse: não, irmã, eu vou ser curado agora, eu me levanto em nome de Jesus e recuso esse mal, você pode ter certeza que esse homem seria curado. Há um livro escrito por Gordon Lindsay, que há muito tempo nós temos distribuído esse livro em nossas igrejas. É um livro fino, mais ou menos em formato de revista, 32 páginas, chamado Como Receber a Cura. E o Gordon conta um caso que aconteceu com ele, que comeu uma comida envenenada, um problema sério, e que ele se firmou na palavra e levantou-se e foi curado. O problema é que as pessoas, elas marcam tempo. Não, quando acontecer isso, não. Você recebeu a revelação de Deus, meu irmão, não tem outra força maior. Não existe. Na hora que você recebe aquela iluminação, você ouve a palavra de Jesus e vem a iluminação, você pode fazer o que você quiser na hora. Você pode determinar o que você quiser, porque aquilo vai acontecer. Quando essa senhora ouviu falar de Jesus, se ela lhe dissesse: pois então eu creio nele, eu não aceito esse mal, meu corpo fica curado, ela seria curada. Tem pessoas que estão me assistindo agora que já marcaram o tempo. O dia que o missionário estiver muito inspirado, o dia que eu estiver inspirado, a pessoa disse: o dia tal, para com isso, meu irmão. O momento é agora. Você não fica aí bancando o místico, não. Quando eu ver uma fumaça descendo, quando eu tremer, e não sei lá mais o que, para com esse negócio de ver fumaça, tremer. Você tem que olhar para Jesus, a palavra de Deus, como autor e consumador da sua fé, e deixar esse misticismo idiota que não leva a parte alguma. Pessoas estão inchadas em coisas que nunca viram, estão contando daqui para lá. Você tem que assumir a palavra, colocar sobre a palavra de Deus e não aceitar de maneira alguma nada, absolutamente nada, além daquilo que a palavra de Deus diz. Um homem foi procurar Jesus. João capítulo 4. Esse homem era um homem de muita importância. Ele era um oficial do rei. O homem que realmente tinha assim uma autoridade. E ele foi procurar Jesus. Está aqui em João, capítulo 4, começando no 46. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um rébulo, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. E ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis? Você imagina que esse homem queria que Jesus descesse para curar o seu filho, estava morrendo. E Jesus disse: se você não vê milagres e sinais, você não crê? Sabe o que o homem fez? E disse-lhe o régulo, o oficial, ele não queria nem raciocinar com Jesus, ele estava num desespero tão grande, ele disse assim: Senhor, desce antes que meu filho morra.
Quer dizer, a palavra de Jesus para esse homem não estava valendo nada. A palavra de Jesus para esse homem não tinha significado. Ele queria a pessoa de Jesus. Você sabia que a palavra de Jesus é a mesma coisa da pessoa de Jesus? E a pessoa de Jesus só opera através de sua palavra? O que Jesus fez? Jesus foi com ele? Não. Jesus disse assim: vai, o teu filho vive. Eu não vou. Você é quem vai, quem tem que ir é você. O teu filho vive. E diz aqui a palavra, e o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Com aquela palavra séria de Jesus, o homem tomou juízo e foi. E o que aconteceu? Versículo seguinte: e descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram dizendo: o teu filho vive. Ele estava crendo tanto. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela a mesma hora em que Jesus lhe disse: teu filho vive. Creu ele e toda a sua casa. Infelizmente, esse grupo de pessoas estão espalhados por toda parte. São pregadores. Gente que vive da palavra, mas não crê na palavra. Não tem coragem de se firmar na palavra. Pois então, se Deus não cumpre a parte dele, eu não vou ser nada, eu vou perder essa batalha então. Vou me levantar agora e vou acreditar em Jesus. Os que se atrevem, os que se colocam sobre a palavra e tomam essa posição, estes vencem. Estes recebem a vitória. E os outros ficam: ué, mas por quê? Por que tudo para ele funciona? Para mim não funciona nada. Meu irmão, é porque você diz que não funciona. Você estabelece, você decreta. Essa mulher decretou: se eu tão somente tocar nele, eu vou ser curada. Ela podia ter decretado: se eu tão somente olhar para ele, eu vou ser curada. Ela podia ter decretado: porque eu ouvi falar a respeito dele, já tenho uma fé, então eu estou curada. E na mesma hora, tem muita gente prolongando o sofrimento, fazendo um acordo com o inimigo. Espera aí, diabo, vai chegar o dia que eu vou receber a bênção. Não vai chegar não, já chegou. O dia agora, a hora é agora. É hora de você levantar-se, assumir o que é seu, amarrar esse mal e dizer: diabo, nunca mais. A vitória é minha, Jesus está comigo. Ele está ou não está com você? Então, o que é que você vai fazer? Não prolongue o seu sofrimento. Levante-se, tome posse, porque Jesus lhe deu a vitória. Diga graças a Deus. Então nós estamos chegando ao final dessa parte 19, na 19ª parte, vamos para a 20ª parte agora, dentro da seção R. Mas meu irmão, não perca o que você aprendeu hoje. Assuma, porque Deus está olhando direto nos seus olhos. Ele está fito e fixo em você, esperando a sua ação. Levante-se e tome posse. Amém? Socorro espiritual e estojo com 100 CDs